Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tinha feito recentemente lá no meu Instagram uma pergunta, né? Uma pergunta que em si parece óbvia por dois aspectos, né? E ao mesmo tempo gera uma confusão, né? A pergunta era: o que engorda mais? 100 calorias de aveia ou 100 calorias de açúcar? E o engraçado é que a pergunta ela parece óbvia por dois aspectos, né? Você pensa, bom, ela é óbvia pelo fato de a aveia ser mais saudável do que açúcar, então açúcar engorda mais. Só que ela também parece óbvia porque eu também estou falando de 100 calorias dos mesmos alimentos. Então são 100 calorias, são 100 calorias. Então tanto faz. Você saberia me responder isso? Bom, estou aqui para gravar esse vídeo e explicar para você finalmente o que engorda mais. Primeiro, a gente precisa definir o conceito de engordar, tá? Ganhar peso não necessariamente significa engordar. Você concorda comigo que se você ganha massa muscular, você não engordou? Engordar significa ganhar gordura. Assim como é possível perder peso e preservar a gordura, tá? Então, a pergunta, ela é meio que um exercício de raciocínio lógico, digamos assim, né? Raciocínio lógico para quem é da área, né? Porque vocês provavelmente não sabem essa resposta. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de carboidratos, a gente tem que falar de índice glicêmico, além de calorias. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico está diretamente associado à intensidade da sua resposta insulínica. Como assim? O carboidrato ele é uma energia que, para ser absorvida, você depende de um hormônio no seu corpo, que é a insulina. Tá? Então, por exemplo, se você tem glicose circulando na sua corrente sanguínea, ela só vai entrar dentro dos tecidos e fornecer energia para esses tecidos com a presença da insulina. Não à toa, os diabéticos que perderam a capacidade da produção da insulina pelo estresse causado nos seus pâncreas precisa fazer a reposição por meio da injeção da insulina. Tá? Então, por isso que o diabético faz o consumo da insulina. Então, o que acontece? Um carboidrato ele não tem que ser visto somente pela questão calórica. A caloria é uma medida puramente quantitativa. Tá? A gente precisa entender a qualidade desse carboidrato. Então, por exemplo, o açúcar, ele é um carboidrato... Peraí, só um minutinho, gente. Meu filho tá chorando. Vem cá, vem. Vem. Chatão, hein? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Ó, o meu gatinho. Então, o que acontece? Quando a gente fala de carboidratos, a questão do índice glicêmico ela é tão importante quanto as calorias. Tá? Então, você não pode olhar somente para calorias de maneira isolada. O índice glicêmico, deixa eu buscar aqui certinho, porque a gente é nutricionista, mas tem certas informações que a gente acaba esquecendo de cabeça, né? Vamos lá. Índice glicêmico. Bom, o índice glicêmico ele tem uma escala, tá? Para você fazer a identificação desse índice glicêmico ser alto, baixo ou moderado. Então, por exemplo, o índice glicêmico baixo, ele beira ali entre 55, abaixo de 55. O índice glicêmico médio, ele beira de 56 a 69. E o índice glicêmico alto é igual ou superior a 70, tá? E o que essa informação ela quer me dizer? Ela quer me dizer que quanto maior o índice glicêmico, maior a resposta de insulina. Ok, mas o que isso impacta no meu corpo? Se você tem um carboidrato que é muito fácil de ser digerido, logo ele vai chegar muito rápido na sua corrente sanguínea. Qual que é o grande problema disso? Tá? Primeiro, que o seu corpo vai ter que acionar a insulina para permitir que essas energias entrem nos seus respectivos tecidos. E essa resposta por si vai definir o que você vai metabolizar
e o que você vai estocar. E isso por si define o que a gente preserva e o que a gente perde, tá? Então, por exemplo, se a gente for falar do açúcar, é um carboidrato muito simples, né? Se você pegar açúcar e jogar na água, você já vê que ele fica parcialmente dissociado naquela água, ou seja, até com água o açúcar consegue se homogeneizar. Então você não tem quase dificuldade nenhuma para tornar a glicose do açúcar disponível para consumo. Já a aveia, né? Vamos falar da aveia. Se você pegar a aveia e jogar na água, se for o grão da aveia inteiro, você vai perceber que ela vai boiar, né? Ela tem fibras, ela tem outros compostos além da glicose propriamente dita. Não à toa você come aveia, a aveia ela nem é doce, né? Ela tem sim a mesma glicose que o açúcar, mas por ela ter presente outros compostos como celulose, fibras, né, vitaminas e outras matrizes até não energéticas, fazem com que o gosto do doce fique muito distante de ser percebido. E aí o que acontece? A aveia ela vai ter essa dificuldade de ser digerida, né? Vai precisar de muito mais mecanismos no seu corpo para você fazer a digestão. Se a gente for falar do quanto o nosso sistema digestivo gasta para fazer a digestão da aveia e do açúcar, pela matemática dos gastos, a gente já pode dizer que a aveia tem muito menos impacto de te fazer engordar do que o açúcar, porque o açúcar você não tem trabalho nenhum para fazer a quebra dele. Já a aveia você precisa de todo um mecanismo peristáltico, precisa das suas bactérias intestinais, você vê que vai muito mais gasto energético. Então o gasto energético que você tem para quebrar o açúcar, ou a aveia, já é maior do que a do açúcar. Então isso por si já dá um ponto a mais para a aveia. Só que o que acontece? Está falando do índice glicêmico porque vai chegar um monte de glicose na sua corrente sanguínea quando você, por exemplo, fizer o consumo do açúcar, tá? O índice glicêmico do açúcar é muito alto. Não à toa, o índice glicêmico é baseado em cima do açúcar. Ele está mais próximo de 100, né? E aí o que acontece? Os seus tecidos magros, eles têm uma respiração. Da mesma forma que você está respirando glicose, né? Da mesma forma que você está respirando oxigênio, os seus músculos estão respirando glicose. Da mesma forma que se eu falar para você respirar mais rápido não vai fazer o menor sentido, para os seus músculos também não vai. A gente tem uma demanda necessária de oxigênio, assim como a gente tem uma demanda necessária de glicose. Não adianta você ficar empurrando glicose para dentro do seu corpo e falar, vai músculo, metaboliza aí porque eu tô te mandando. Não existe isso. Existem mecanismos que você pode fazer para metabolizar melhor essa glicose, por exemplo, uma atividade física que envolva carga. Porque o sarcossoma do seu músculo, né, que é uma organela do seu músculo, vai aumentar a respiração do seu músculo e demandar um pouco mais de glicose, tá? A aveia, ao contrário do açúcar, já tem um índice glicêmico um pouco mais baixo, tá? Deixa eu até procurar aqui. Índice glicêmico aveia. O índice glicêmico da aveia é 55. Dentro dessa tabela do índice glicêmico, a gente pode ver que ele está ali, batendo na trave do índice glicêmico baixo. Então, o que acontece? O índice glicêmico mais baixo vai fazer com que a glicose ela entre de maneira mais lenta na sua corrente sanguínea, porque você está tendo mais trabalho para fazer essa digestão. Então, por exemplo, você tem lá a molécula da aveia, né? Você vai quebrando ela em partes menores e aí o seu corpo pega uma moléculazinha de glicose, vai jogando na corrente sanguínea, pega uma outra moléculazinha, vai jogando na corrente sanguínea, vai entrando de maneira gradativa dentro da sua corrente sanguínea. E a gradatividade da entrada dessa energia importa, porque se essa gradatividade que está entrando na sua corrente sanguínea corresponde à respiração dos seus tecidos musculares, automaticamente está sendo 100% consumido pelos seus tecidos musculares. Quando sobra energia na corrente sanguínea, o corpo ele não desperdiça glicose. Pode ter certeza disso. O corpo não descarta energia. Ele viu que o músculo não utilizou, está sobrando na corrente sanguínea. Olha,
tem um vizinho ali muito interessado nessa energia e ele chama tecido adiposo, né? Então o que acontece? Você vê que o peso não tem relação direta, o peso do nosso corpo não tem relação direta com estar ganhando ou preservando. Agora, você entendendo o que aquelas mesmas 100 calorias fazem dentro do seu organismo, você entende o que você está metabolizando e o que você está preservando. Então, dada toda essa explicação, a resposta é que sim, o açúcar, mesmo sendo as mesmas 100 calorias da aveia, vai engordar mais do que as mesmas 100 calorias do açúcar vai engordar mais do que a da aveia, tá? Tanto pelo gasto energético que a gente tem para fazer a digestão da aveia, já é ser o maior, quanto pelo fato de que o índice glicêmico do açúcar dá uma incidência maior da energia ser depositada em forma de gordura, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Vocês já sabiam aí o que é o índice glicêmico? Deixa aí nos comentários. Eu estou aceitando sugestões sobre assuntos, tá? Se vocês quiserem deixar aí nos comentários coisas que vocês acham interessante de ser comentado, eu trago aqui para vocês, tá? Tô com uma meta bem ousada, quero fazer 1000 vídeos nos próximos 4 anos, vamos falar 4 anos, vai. Eu tô sendo bem ousado. Então vai ter muito assunto, tá bom? E aí eu aceito sugestões de vocês pra a gente comentar vídeos. E considera aí dar o like, tá? Vai ajudar bastante, tá? Se inscrever. Até porque, poxa, eu não trago informações resumidas, né? Esse vídeo já deve estar mais ou menos com uns 12 minutos. Eu acho que eu sou digno pelo menos de um likezinho aí pra dar uma fortalecida, dar um combustível no meu canalzinho, tá certo? Forte abraço, pessoal!